E fala também sobre Biel, atacante que já foi do Bahia, é alvo de 3 clubes grandes da Série A do Brasileiro. Para completar, saídas no Atlético Mineiro, tem novidade também a respeito do futuro de Reinier, jogador que pertence ao Real Madrid, já foi do Flamengo. Quero contar também sobre um bom negócio feito pelo Galo nos últimos dias, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre saídas no plural no Clube Atlético Mineiro. Rodrigo Weber encabeça a lista de baixas, o cara que comandava o SIG, o Centro de Informação e Inteligência do Atlético, desde 2022, pediu para se desligar do clube. Ele, inclusive, já se despediu dos demais funcionários depois da vitória de quinta-feira por 2-0 contra o Internacional. Ninguém só pode cravar até agora para onde o Weber vai. Já especularam que ele será o substituto do Alessandro Brito no Botafogo, mas há também quem diga que ele pode se mudar para o futebol europeu. Além do Rodrigo Weber, também deixará o SIGA o Rodrigo Piccioni, outro que pertencia ao SIGA, mas tinha um papel menos importante do que o Rodrigo Weber. É a notícia, especialmente da saída do Weber, certamente será festejada por Cuca e seus auxiliares na comissão técnica. Isso porque o Cuca e o Weber andaram se desentendendo e tendo algumas quedas de braço em relação a reforços desde o início do ano. É que o Cuca indicava jogadores e o SIGA reprovava a contratação desses atletas. Aconteceu, por exemplo, com Pochettino, Fabinho, Matheus Fernandes e Pituca. E esse desgaste interno causou enorme irritação do Cuca. Até porque vários dos reforços indicados pelo Cuca performaram bem e tiveram participação importante na conquista do título do Campeonato Mineiro. Agora, sem a presença de alguém forte no SIGA, a tendência é que o Cuca consiga emplacar com mais facilidade reforços indicados por ele. Hora de falar sobre o atacante Biel, você vai lembrar dele. Jogador formado na base do Fluminense, com passagem pelo Grêmio e enorme destaque pelo Bahia entre os anos de 2023 e 2024. Ele foi vendido em janeiro desse ano para o Sporting de Portugal e por lá não conseguiu se adaptar, foram apenas 7 partidas. E é por causa disso que ele está na mira de clubes brasileiros. Posso contar para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo fizeram sondagem ao representante do jogador. Também chegaram a especular que o Grêmio está na parada, mas já dá para descartar o Grêmio. O Grêmio sondou, mas não levou a história adiante. A gente deve ter novidades em relação ao Biel na semana que vem, quando o Frederico Moraes, que é o representante do atleta, tem encontro marcado com dirigentes do Sporting para entender as condições do negócio que o clube português pretende impor. Por exemplo, se o Sporting exigir a compra, a tendência é que o Galo e o São Paulo recuem e saiam da negociação. O Atlético e o Tricolor têm a intenção de contratar o jogador, mas apenas pelo empréstimo de uma temporada. Talvez com opção de compra, mas isso ainda precisaria ser discutido num segundo momento. O único clube que teria capacidade de comprá-lo por agora seria o Botafogo, mas também por um valor inferior aos 6.300.000 euros investidos pelo Sporting. Então, a reunião da próxima semana entre o Frederico Moraes e o pessoal do Sporting vai ser definitiva para entendermos os próximos passos do jogador que atua pelo lado do campo, tem bastante velocidade e 24 anos de idade. Para falar agora sobre o futuro de Reinier, na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a segunda divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Reinier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Reinier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Reinier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Reinier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola.
Então, até por isso, a tendência é que o Reinier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na segunda divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Leonardo Murat. Boa noite, Nicola. Sabe de alguns nomes de reforços para o Galo? Fred do Fenerbahçe, acho muito difícil, cara. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada nos números do Fred. Rodolfo Edu, boa noite, Nicola. Notícias do Galo, com a saída de Palácio e Fausto Vera, vai atrás de um primeiro volante, ponta os dois. Os dois. O Atlético já buscava um volante antes da saída do Fausto Vera, até porque não contavam com o argentino que pediu para ser negociado. Ele já fez o limite de 7 jogos, ou seja, não pode atuar num clube brasileiro. O Atlético vai esperar por propostas da Argentina. Boca chegou a oferecer 3 milhões de dólares, o Atlético quer pelo menos os 4 milhões e meio de euros para recuperar o investimento. Sobre o Palácio, a notícia é boa. O Palácio foi comprado por 16 milhões e 600 mil reais. Foi emprestado para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil, e se o time dos Emirados quiser ficar com ele em definitivo, vai precisar pagar mais 27 milhões. Ou seja, o Atlético gastou 16.600 para comprá-lo e tem a chance de vendê-lo por quase 30 milhões de reais, valor que inclui empréstimo e também a compra, tá bom? Agora de falar sobre o Atlético Mineiro, ao longo da semana cheguei a contar para vocês que o Galo poderia ter lucro com Bryan Palacios se o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidisse comprar. Agora bora trazer todos os detalhes e acertos sobre esse contrato de empréstimo. Só para lembrar que no ano passado o Galo comprou o jogador do Atlético Nacional gastando algo na casa dos 16 milhões e 600 mil. Essa grana, inclusive, ainda está sendo quitada. Pois bem, o Atlético acaba de emprestar o Palacios para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil reais. Empréstimo de uma temporada. E se o Al-Ahly quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar desembolsar mais 27 milhões de reais. Ou seja, a operação de empréstimo mais compra custando quase 30 milhões de reais, com a lembrança de que o Galo desembolsou cerca de 16 milhões e 600 mil para contratá-lo. Com detalhe, a operação de compra equivale a 70% dos direitos econômicos. Só para completar, e também é importante lembrar que o Palácio estava completamente fora dos planos do técnico Cuca e não seria aproveitado no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, muito menos na Sul-Americana. E ele tem mais 2 anos de contrato lá no Fenerbahçe. Temporada atual de 45 jogos.